Vi que não tem respiração e não tem pulso. E agora? Chama o bombeiro? Não, você vai fazer agora um processo de reanimação. Eu já sei, já localizei aqui. Lembram-se lá da manobra de Helmut? Que a gente localizou o ponto de compressão? Lembra lá? A gente fez embaixo? Aqui a gente vai fazer um pouquinho acima. A gente vai localizar o ponto de compressão do Vasconcelos. Geralmente fica aqui entre a linha dos mamilos, né? Mas a gente tateia aqui, ó, na costela, vai ter aqui o processo tifoide, 2 dedinhos, região hipotenar, que é essa região aqui, ó, da mão, todo mundo localizando a região hipotenar aí. Essa região aqui, ó. Localizei o ponto. Coloquei a região hipotenar da mão. Entrelacei a outra dessa forma. Por que eu tenho que fazer esse entrelace de mão e levantar um pouquinho aqui? Porque eu não sei se a parada cardiorrespiratória dele é em decorrência de uma queda de altura, em decorrência de um tropeço que ele caiu. E se ele tiver fraturado aqui a região torácica, de costelas e tudo mais, e eu fizer a compressão sem ter esse cuidado, eu posso estar agravando essa fratura que pode perfurar o pulmão dele e fazer uma coisa chamada hemotórax ou pneumotórax. Então eu vou matá-lo mais rápido, né, ao invés de estar ajudando. Então muito cuidado com isso aí. Tá bom? Localizei região hipotenar, processo tifoide, 2 dedinhos acima, mão direita ou mão esquerda, dependendo da dominância de vocês, entrelaço, levanto levemente e começo a compressão. Com que frequência? 1001, 1002, 1003, 1004, 1001, 1002, 1003, 1004. 1, 2, 3, 4, 5. Não é. Prestem atenção aqui na maneira com a qual eu faço. Eu não vou fazer aqui dentro porque ele não está em parada cardiorrespiratória e vai doer. Esse não vai fazer. Eu tô magrinho. Momento de descontração, né? Fui lá, localizei e realizo a compressão. Vou levantar rapidinho. Vou fazer aqui no chão como se ele estivesse aqui, tá? Dessa forma aqui. E o peso que eu vou fazer não é empurrando os braços, mas sim deixando o peso que está nos meus ombros cair sobre o tórax dele. Dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu faço o movimento somente com os ombros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas vezes eu vou fazer isso? Quantas vezes? 10. Porque o protocolo atual da American Heart Association, que é um organismo internacional que estabelece os critérios de reanimação cardiopulmonar, diz o seguinte, que você tem que fazer a compressão direta. Só que, claro, que vai ter um momento que você vai cansar. Se tiver alguém que sabe fazer, você troca também. Aí vocês vão perguntar, mas eu não faço insuflação? O que é insuflação? Respiração boca a boca. A American Heart diz que se você não tiver uma proteção, né, para colocar ali, você tem que focar nas compressões. Porque a compressão é que vai fazer com que o coração permaneça bombeando sangue para os membros, para os órgãos-alvo, né, pulmão, coração e cérebro também. E, consequentemente, vai manter a pessoa viva por mais tempo. Tá? A questão da respiração, se você tiver treinamento suficiente, tiver materiais ali, você faz respiração e faz compressão. Mas nós aqui, que lá, nós não vamos ter nenhum tipo de material e equipamento, vai ser só nós mesmos, a gente vai focar na compressão. E o mais importante é, chegou, verificou que está precisando de ajuda, já entra em contato e pede suporte especializado. Aí vocês vão dizer, mas como? Não sei. Lá dá um jeito de avisar alguém, dizendo que a pessoa está em processo de parada cardiorrespiratória, mas não para de fazer o procedimento. O que eu vou verificar e constatar que a pessoa está em parada cardiorrespiratória? O que eu vou ter? Batimento, respiração e consciência, né? Gente, por favor,
Questão de educação. Na mesma vibe, né? O protocolo da reanimação para afogado, ela muda um pouquinho. Ele muda um pouquinho. Por quê? Porque o afogado ele tem uma dinâmica diferente, né? Nós temos uma característica, né, nós seres humanos, uma característica anatômica que, lembra-se lá da traqueia que eu falei, que leva ar para os pulmões? A traqueia ela tem duas ramificações, uma que leva para o pulmão direito e outra que leva para o pulmão esquerdo. A que leva para o pulmão direito ela é um pouco mais verticalizada, ou seja, ela vem vertical até aqui. A que vai para o pulmão esquerdo, ela vem, desce e já dobra para a esquerda. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa se afoga, ou seja, quando a água entra para o pulmão que não é para estar lá, essa quantidade de água ela vai se alojar basicamente em maior quantidade no pulmão direito. Por quê? Porque ela tem esse cano mais reto. Então ela traz uma maior quantidade de água para o lado direito. Diferentemente do pulmão esquerdo, que da traqueia parte do brônquio, só que ele é mais curvado. Então a água tem mais dificuldade de entrar para lá, por isso que ela entra mais para o lado direito. E aí que está a chave do segredo da diferença na abordagem e conduta com o afogado. No afogado, vem cá. Deita aí. Uma pergunta interessante aqui do Vasconcelos. Ele perguntou assim: na hora de fazer a insuflação, que a gente chama, né, ou ventilação boca a boca, né, respiração boca a boca, mais conhecido, tem pessoas que pensam que a gente faz sucção do afogado. E também na pessoa que está em parada cardiorrespiratória. Eu não tenho que fazer. Não. Isso aqui é sugar. Eu tenho que fazer. Jogar o ar que eu tenho nos meus pulmões para o pulmão dele. Entenderam? Por quê? Por que ele perguntou isso? Porque a água, o pulmão vai estar cheio de água. E na cabeça de muita gente, se eu fizer a sucção, eu vou tirar essa água de lá com a minha boca e jogar. Não é isso. Não é para isso que a gente faz. A gente faz a insuflação, jogar o ar para dentro dos pulmões, exatamente para dar um respiro, literalmente, para os bronquíolos. Limpá-los lá e fazer com que o ar seja trocado de uma melhor maneira. E, consequentemente, prover a essa vítima de um tempo maior de recuperação. Prover a ela a vida, né? Então, vamos lá. No afogado, depois, entenda o seguinte, depois dele ser retirado já do local onde ele está afogado. E outra coisa, meus amigos, literatura nenhuma, livro nenhum ainda, disse que uma pessoa passa mais do que 1 hora sem respirar, ou seja, estando inconsciente depois de passar por um processo de afogamento. Vou falar de maneira rápida, de maneira bem rápida aqui. O afogamento ele tem 6 graus, tá? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, grau 6. Grau 6 é quando a pessoa já é retirada de lá e passou muito tempo, né? Já engoliu muita água e está há muito tempo inconsciente. Se ela está há mais de 1 hora, muito provavelmente você não vai ter mais êxito no processo de reanimação. Muito provavelmente. Existem raríssimos casos em que pessoas com mais de meia hora, mais de 20 minutos, conseguem voltar a ter vida sem sequelas. Porque todo mundo sabe que se a gente fica sem oxigenação do cérebro, automaticamente os nossos neurônios morrem e automaticamente, consequentemente, a gente vai ter sequelas, sejam elas motoras, físicas, ou sejam elas neurológicas, né, de fala, de audição, ou seja, uma série de situações que podem acontecer. Então, o ideal é que nós retiremos essa pessoa o quanto antes e façamos esse procedimento, né, para tentar recuperá-la. Beleza, o que eu vou fazer? Já sei que ela está afogada, eu vou fazer primeiro 5 insuflações na boca dela. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu não tenho material de equipamento, eu não tenho, senhores, não tem outra forma. Se você não fizer isso aqui, não vai ter sucesso. Então pega uma sacola, pega alguma coisa que proteja o contato do celular com o dele e coloque lá, ou dela, e coloque lá para fazer, porque só vai ter efeito se você fizer a insuflação. E de que maneira eu faço isso?
eu vou pinçar as narinas dele. Não vou fazer aqui para ele não, mas digamos que eu vou pinçar. O que é pinçar? Fechar aqui o nariz. Fechar. Fechei, abri a boca. Calma. Eu não vou fazer. Abri a boca e fiz a extensão do pescoço aqui, ó. Beleza? Vamos lá recalcular. Cheguei, vi que ele está sem respirar. Não, calma aqui. Vou fazer a extensão do pescoço dessa forma. Abrir a boca, pinçar o nariz, fechar nele e fazer 5 insuflações. Soltei, verifiquei, não voltou, aí sim eu vou partir para massagem cardíaca. Lembra lá no primeiro exemplo que ele está em parada cardiorrespiratória e eu vou logo direto para massagem? Por quê? Porque eu não sei qual a causa. Aqui eu já sei que é um afogamento. Então eu tenho que fazer necessariamente as 5 insuflações. Vamos recapitular. Ele está afogado, já verifiquei que ele está afogado. Fiz a extensão do pescoço, baixei a mandíbula, pincei o nariz e dei 5. Soltei. Não voltou, compressão. E aqui começou a ter reação. Atenção, o pico de ter reação aqui nesse momento, e ele vai ter isso, ele vai ter. Se a gente não passar muito tempo sem fazer isso aqui, ele vai ter essa reação. Ele vai ter. Podem crer nisso aí. Podem crer. Eu já passei por isso. Podem por isso critical. Vamos lá, recapitulando. Hiperextensão do pescoço, abrir a boca, pincei o nariz, 5 situações. Comecei o processo de reanimação. Vai tossindo. Vai, bicho, respira. Começou a reagir, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou lateralizar o pescoço dele para cá. Por quê? Porque nesse processo de tosse dele, de reação, o líquido vai começar a sair, certo? Se ele ficar dessa forma, o líquido vai querer sair e ao mesmo tempo vai broncoaspirar novamente, ou seja, não vai ter efeito nenhum. Então eu lateralizo dessa forma e coloco ele numa chamada posição lateral de segurança, PLS, que é o que? Pego aqui e coloco o braço dele dessa forma, a perna para cá e o braço para cá. Vira a cabeça para a gente mostrar para eles. Como ele fica de frente, né? Isso. Coloquei a mão dele aqui para proteger a cabeça, lateralizei a cabeça, levo perna e braço para lá. Exatamente dessa forma. Aí vocês vão me perguntar assim, Tenente, por que eu faço isso dessa forma? Virando ele para o lado direito. Alguém lembra do que eu falei lá no início? Para sair a Está mais do lado direito a água. Exatamente. Agora eu estou aí, qual é o seu nome? Zane. Exatamente por isso que o Zane falou aí. A água já está do lado direito e ele está começando a tirar esse líquido do lado direito. Se eu for virar para o lado esquerdo, o pulmão que ainda não está comprometido vai ser comprometido também. Então, regra de ouro, anotem isso e nunca mais esqueçam na vida. Afogado, você lateraliza para o lado direito. Afogado, lateraliza para o lado direito. Afogado, lateraliza para o lado esquerdo, certo? Não, direito, do jeito que está aqui. Ele ficou parado. Beleza? Beleza. Vamos ter algumas orientações que são básicas. A primeira delas, tentar, sempre que possível, identificar o animal causador do acidente. Se for cobra, tentar identificar o tipo de cobra. Por quê? Porque acidente ofídico, acidente com animais peçonhentos tipo serpentes, só tem um tratamento, meus amigos, que é a administração do soro. Do soro, né, antiofídico, soro específico para aquele tipo de serpente. Daí a importância da gente saber qual foi o animal que provocou aquele acidente. Se foi uma surucucu, pico de jaca, né, se foi
uma cascavel, que não é comum aqui na nossa região, mas enfim. Vamos lá, quais são as cobras que são comuns aqui na nossa região? Surucucu, surucucu de jaca, jararaca, que mais Coral, surucucu. Então, basicamente, meus amigos, Cobra qualquer papagaio. uma dessas serpentes, ela vai provocar, um ferimento ali no local, vai inchar, vai demaciar, rapidamente vai ficar hiperemiado, vai ficar avermelhado, né? E a gente tem que tratar isso aí, porque se não for administrado em tempo hábil, esse soro antiofídico, a pessoa vai passar por sofrimento, né? Necrose no local, e depois pode ter uma reação sistêmica, né? Ou seja, um choque anafilático por peçonha de serpente. Fechar a glote, a pessoa vai morrer. Não tem para onde correr. Então, sempre que possível, identifique o animal causador, tá? Daquele acidente. Nada de ficar colocando a boca lá para fazer a sucção do veneno, porque uma vez introduzido na corrente sanguínea, ele não volta mais não. Não volta, tá? Então não existe esse negócio de você ir lá e fazer a sucção do local do ponto de inoculação. Não existe isso, meus amigos. O que você vai fazer? Você vai lavar com água e sabão ali o local do ferimento e proteger com um pano limpo. Procurar deixar a vítima o mais calma possível. Por quê? Uma vez inoculado o veneno na corrente sanguínea, se o coração acelera muito, aquele veneno ele vai chegar rapidamente a provocar um choque anafilático. Então, se a pessoa estiver nervosa, o que acontece com uma pessoa nervosa? O coração acelera, né? Não bate mais rápido. Então, esse batimento mais rápido faz com que o veneno se locomova muito mais rápido também dentro do corpo humano. Então, é tranquilizar a vítima, mantê-la o mais calma possível, lavar com água e sabão, proteger com pano e chamar o mais rápido a ambulância, o helicóptero, a canoa, o rabeta, a voadeira, o barco, seja lá o que for, e referenciar essa vítima o mais rápido. Existem as técnicas, existem os procedimentos que a gente aprende a fazer, existe o que a ciência indica para fazer, mas quando tudo isso não funciona, existe Deus. E você foi salvo por Ele. Porque se fosse numa outra situação, cara, você não teria sobrevivido. Então, eu sou cristão, eu creio em Deus. Quando tudo mais não dá certo, é a Ele que a gente tem que recorrer. Quando um milagre desse acontece, a gente tem que louvar a Deus, porque de fato Ele existe. Um avanço muito rápido dessa pressão no seu corpo, de repente você precisa fazer uma cirurgia, você não pode ter higiene com água, porque isso pode comprometer. Mas é por isso que eu estou falando de Deus.